Estamos na aula 2 agora do nosso curso de batismo da Igreja Reviver. E o tema da aula 2 é a Trindade. Então vamos falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade Santa, né? Esse é um assunto que traz muita confusão, tá? Muitas pessoas ficam um pouco com dúvida de como que funciona, como é que é três, mas também é um. É um assunto um pouco complicado mesmo, eu diria, tá? Mas nós vamos tentar entender aqui o máximo possível do que a gente pode entender sobre a Trindade, tá? Quem tiver com a apostila aí, por favor, abra a apostila na aula 2, tá? Eu coloquei assim como introdução. O significado do termo Trindade procura transmitir um sentido de três que é um. Então, por mais que não tenha a palavra Trindade especificamente na Bíblia, não tem nenhum versículo que fala assim, a Trindade tal, tal, tal. Não, não tem, tá? Mas o significado está presente. E está presente em vários momentos diferentes. Nós vamos ver isso com alguns versículos que vamos ler aqui, tá? Mas a palavra Trindade em si quer dizer três em um. Então, Trindade quer dizer três em um. E assim, antes que a gente tenta entrar na aula aqui, de fato, é bom a gente parar para pensar o seguinte, olha, não tem esse conceito pra gente que é humano, certo? Esse conceito de três em um é algo que é sobrenatural, é algo que vai além do que o ser humano consegue compreender só com as, a lógica humana, né? Eu diria assim. Então, é comum que isso traga uma confusão na nossa cabeça. É comum que esse assunto nos dê sabe, dá um bug na nossa cabeça. É comum. Porque pra gente que é ser humano, não tem um ser humano que é três em um, né? Nós vamos tentar entender aqui o máximo que a gente consegue entender pelo que a palavra demonstra, tá? Vamos ler alguns versículos que estão aqui na sua apostila. Vamos ler três para a gente começar, tá? Primeiro versículo que a gente vai ler está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Tá assim, ó. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Próximo versículo, Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Reparou que Deus está falando assim, ó. Façamos o homem à nossa imagem. Agora, eis que o homem é como um de nós. Nós quem? A gente para pra pensar, não tinha ser humano na época. Ele estava fazendo o homem, certo? Então, nós quem? Como é que Deus está falando se ele fosse só um, de fato? Só uma pessoa? Como é que ele usaria o termo nós? Ele usaria o termo farei o homem à minha imagem, certo? Aqui ele usa a nossa imagem. Ele está incluindo um verbo no plural aqui. Por qual motivo? Quando a gente usa o termo nós, é porque é a gente, né, que está conversando e mais outras pessoas. Não é assim que funciona? Eu vou pra padaria, eu vou sozinha. Nós vamos na padaria. Perdão. Quando usamos o termo assim no plural, quer dizer que é eu e mais alguém, né? Se eu falar eu vou à padaria, eu vou sozinho. Nós vamos à padaria, eu e mais alguém estamos à padaria, certo? Então, nós, nossa, nesses versículos aqui, indica que não é só um, indica que é plural, indica que é um Deus que não é somente uma pessoa, tá? Nós vamos ver isso em detalhe. Mas entendeu aqui os versículos iniciais como já prova que não tem como ser uma pessoa só? Porque a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não pode ser com o anjo que ele está falando. Não pode, que anjo é servo. O anjo não tem um poder, uma coisa assim que... Não, o anjo é um servo
Tá ali para servir a Deus. Deus não vai colocar um anjo de igual importância a ele, né? Então, façamos o homem a nossa imagem, como a nossa semelhança. E eis que o homem é como um de nós. Então, está usando no plural e já demonstra que não é um só, certo? Mas aí tem um versículo que eu quero ler para vocês, em Isaías 46, versículo 9. Isaías 46, 9. Diz assim o versículo, ó. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Mas espera, no começo era nós, agora é mim? Então quer dizer que é uma pessoa ou é mais de uma? Como é que é isso aqui? Os dois estão corretos. É mais de uma pessoa, mas é somente um Deus. Como é que isso funciona? Agora que nós temos que tentar entender além da compreensão da mente humana, tá? Além do que é lógico para o ser humano. Deus é três pessoas, mas é somente um Deus. Eu vi um pastor explicando, não lembro quem é, infelizmente, quem que era o pastor, mas eu vi um pastor explicando o seguinte sobre a Trindade. Nós, seres humanos, por exemplo, somos corpo, que é a nossa matéria, né? Nosso corpo, alma e espírito. Espírito é a Sofia, eu. Eu é o espírito que conecta com Deus, as coisas assim. A alma é minha personalidade, minhas emoções, o que faz ficar triste, feliz, alegre, o jeito que eu sou, a forma que eu ajo em algumas situações. Essa é a alma. Eu vi esse pastor falando o seguinte, ó. Deus são como se fosse três almas em um espírito. Três almas em um espírito. Como que seria isso? O espírito que faz você ser você. Eu sou Sofia. E a alma, eu tenho uma alma, eu sou humana. Deus é como se fosse três almas com um espírito, que é o que ele faz ser um. E as três almas, que são três pessoas, três personalidades, três jeitos, materializações, isso três, tá? E a gente sabe que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sei que é difícil de entender isso aqui um pouco, esse conceito é um pouco abstrato demais para o nosso pensamento, mas é assim que funciona. 3 em 1. Mas aonde que eu posso ver isso na Bíblia? Porque a gente só leu que faça igual a nós, né? É nossa semelhança, nós, tá? Mas aonde que a gente pode ver isso na Bíblia, num versículo que mostra que são 3 e não 15, por exemplo, ou não 2 ou 4, que são 3. Vamos abrir em Mateus, a Bíblia, Mateus 3, versículos 16 e 17. Então, Mateus, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Vamos ler esses dois versículos aqui agora. Mateus 3, 16, 17. Diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer, dependendo da versão. Então,
imagina a cena, tá? Jesus sendo batizado nas águas. Jesus já estava com 30 anos ali para iniciar o ministério, em pessoa, na terra. Ele foi ser batizado no rio, tá? E enquanto estava sendo batizado, saiu logo da água. Aí, eis que o céu, ó, eis que se abriram os céus. Então, Jesus está no chão, na terra, na água. Do céu, o céu se abre e desce do céu o Espírito de Deus, como uma pomba, e veio sobre Jesus. Nisso, enquanto o Espírito estava vindo sobre Jesus, no céu ouviu-se uma voz que diz: esse é o meu filho amado em quem me compraz. Então tem Jesus nas águas, saindo das águas, o Espírito descendo sobre Jesus e Deus, o Pai, no céu, falando: esse é o meu filho amado. Então, tá vendo que tem três? Deu para entender que esses três estão nessa situação aqui presentes, certo? Então, três em um. E esse é um texto de batismo de Jesus, né, que mostra no batismo, que mostra mostra claramente cada um num lugar diferente, certo? Isso não acontece com muita frequência, não tem isso muito na Bíblia, mas deu para ver nesse versículo isso acontecendo. Cada um está num lugar diferente, né? Até aqui, entenderam? Tranquilo, né? É coisa que vocês botam aí perguntas aí no comentários, viu? Vamos lá, continuando nossa aula, continuando a questão aqui sobre Deus, tá? A gente está falando sobre a Trindade, mas lembrando que a Trindade é Deus, tá? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Igual eu falei, três, mas com um. Então eles são um Deus, tá? Um Deus somente. Então, sobre Deus, que a gente está falando. Aí tem umas coisas importantes que a gente tem que falar aqui agora, uns detalhes importantes, tá? Existem certas qualidades divinas, certas características divinas que somente Deus, obviamente se é divina, somente Deus possui, tá? Vamos falar de três aqui, três que são bem assim faladas no meio, né, evangélico, na igreja, assim. Pode ser que já tenham ouvido isso e não tenham entendido, mas vamos ver aqui agora. Existem três características que somente Deus possui, tá? O primeiro deles é que Deus é onipotente. Repete comigo aí. Deus é onipotente. O que isso quer dizer? Potente, você imagina de força, né? Potência, coisa que tem força. Então, onipotente quer dizer que Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Nada é muito difícil para Deus. Deus tem o poder para fazer o que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Então, Deus tem todo o poder. Deus é onipotente. O segundo é onipresente. Onipresente quer dizer o quê? A presença de Deus, né? Então, onipresente, Deus está em todos os lugares. Deus está aqui nos Estados Unidos, está no Brasil, está no Japão, tá? Todos os lugares possíveis Deus se encontra, tá? Deus não é limitado pelo espaço de citar um lugar específico, não. Deus, Ele está em todos os lugares, tá? E o último, onisciente. Ciente vem de ciência, né? De conhecimento. Então, onisciente, Deus sabe de todas as coisas, tá? Então, onipotente, onipresente, onisciente. Potente tem a ver com poder, presente tem a ver com estar em todos os lugares, e onisciente, né? Tem a ver com Deus saber de tudo. Nada é oculto a Deus, nada passa desapercebido. Nem os seus pensamentos, tá? Então, o que você pensa, Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe o que você está pensando antes de você pensar. Sabe o que você vai falar antes de você falar. Então Deus sabe de tudo mesmo. Quando eu falo tudo, é do passado, é do futuro, é do presente.
de coisas mais supostamente ocultas, nada fica oculto a Deus, né? Nesses próprios pensamentos, nada fica oculto a Deus. Então Deus sabe de todas as coisas. Ok? Até aqui? Vamos para a segunda página da nossa aula. Quem está com a apostila aí pode virar de página. Vamos falar agora sobre as três pessoas da Trindade, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Primeiramente, tá? Antes de a gente entrar especificamente em cada um deles, é importante destacar que essa ideia de que o pai é mais importante do que o filho e que o filho é mais importante do que o Espírito Santo, isso não existe, tá? A gente pensa nessas formas de hierarquia, mas elas não tá correto, ok? Pensa comigo, já que os três são partes do mesmo Deus, como é que um pode ser mais importante do que o outro? Não tem sentido, certo? Os três são parte do mesmo Deus, não tem três deuses, ok? Por mais que são três em um, não são três deuses separados, tá? Não são partes de um único Deus. Eu falei no começo e vou repetir. Por mais que isso não faça muito sentido na nossa cabeça humana, tá? Que a lógica não explica isso. É assim que é assim que é a Trindade, tá? Você fala assim, ah, como é que isso pode ser real se a gente não consegue entender? Dá para entender milagre? Por exemplo, eu já vi pessoas sendo curadas do nada, sem nenhum medicamento, sem nada. Já fiquei sabendo de coisas extraordinárias que Deus fez. Na Bíblia mostra que Elias mandou o céu parar de chover e parou de chover. Isso é lógica humana? Não tem como explicar por lógica humana, tá? O meu pai foi curado de câncer, ele ia morrer em 6 meses, isso já faz 32 anos. Foi curado por Deus, não por medicamento nenhum, não por quimioterapia nenhum, nada, tá? Foi curado por Deus. A lógica humana também não explica, certo? Então a gente tem que compreender que a Trindade é um pouco mais complexa do que o ser humano conseguiria entender sozinho, tá? Só tô reforçando isso porque eu sei que dá um pouco de confusão na nossa cabeça a questão da Trindade, tá? Então, como eu falei, três pessoas, certo? Um Deus, três pessoas. A primeira pessoa da Trindade é o Pai. É aquele que a gente fala que é Deus, né? A gente fala que é Deus, aí é Filho de Deus, Jesus, e aí tem o Espírito Santo. A gente acha que é uma escadinha, não tem essa escadinha, certo? Mas vamos falar do Pai. No Antigo Testamento, que é baseado na história dos judeus, certo? Os judeus não tinham essa concepção de trindade, até porque para eles Jesus Cristo não é filho de Deus e não tem isso, certo? Então eles entendem que só o Deus, o nosso único Deus, nosso Deus, é somente uma pessoa, não três. Eles não entendem que existe uma trindade, tá? Então, basicamente, toda a menção de Deus no Antigo Testamento é em referência ao Pai, porque os judeus em si não entendiam a questão de que que era três pessoas e não três deuses, né? Que eram três pessoas. Não entendia essa questão, essa noção de trindade, certo? Então, tudo que eles mencionavam e falavam era sobre, na cabeça dele, é o Pai, tá? A cabeça deles é o Pai. É a primeira pessoa da Trindade. Aí eu botei aqui na nossa apostila só algumas formas em que os judeus, os hebreus ali, falavam de Deus, tá? Alguns nomes que eles colocaram para Deus, tá? Isso, o que acontecia? Os judeus, eles tinham uma, um costume, essa é a palavra, o costume de colocar o nome em Deus de acordo com o que estava acontecendo no momento. Então, por exemplo, eles estavam passando por uma fome, ok?
todo mundo passando fome, ninguém tinha nada para comer. Um exemplo que eu tô dando aqui, tá, gente? Tava passando muita dificuldade, e aí do nada, e aí Deus vai, ouve a oração do povo, e Deus provê para aquela população, para aquelas pessoas. Nisso, se Deus proveu, ele é um Deus provedor. É o Senhor que proveu. E esse nome, o Senhor proverá, é Jeová Jireh, tá? É na língua, isso aqui a gente está traduzindo em português, mas esse nome, Jeová Jireh, quer dizer o Senhor proverá, tá? Mesma coisa, se tá tendo uma doença, se tinha uma doença muito grave na época e aí o Senhor curou as pessoas milagrosamente, o Senhor que nos cura, o Senhor que cura, o Deus que cura, Jeová Rafá. E por aí vai, tá? Vou ler só alguns que estão aqui. Já pulei um pouco, né? Mas vamos ler alguns do começo aqui, ok? Primeiro, Elohim é o nome que é dado a Deus, que eles davam a Deus. Ideia de um Deus criador, que se relaciona com as pessoas da Trindade, enfim. É um Deus criador. Ideia de Deus criador, Elohim. El Elyon, Deus Altíssimo. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Olam, Deus Eterno. E tem outros aqui, ó. Jeová Shalom, o Senhor é a paz. Jeová Rafá, já falei, o Senhor que os cura. Jeová Jireh, o Senhor proverá. E Adonai, que significa Senhor e Mestre, certo? Então, toda vez que você vê esses nomes na Bíblia, é o Elion, é o Shaddai, sei que lá, tal, Jeová Shalom, tudo em referência a Deus, ok? Tudo em referência a Deus e em grande parte a Deus Pai, né? Porque para eles era só o que só tinha essa pessoa da Trindade, não existia o Cristo, Jesus Cristo e nem o Espírito Santo. Na segunda e terceira pessoa da Trindade, para eles não existem, né? Até hoje. Ok, então o Pai, beleza? A pessoa da Trindade é o Pai. Agora começa a ficar um pouquinho complicado, porque a segunda pessoa da Trindade é Jesus Cristo. E todo mundo conhece Jesus. Todo mundo sabe que Jesus nasceu de Maria, cresceu como judeu, né? Com 30 anos iniciou seu ministério, batizou, a gente leu o batismo de Jesus aqui em Mateus 3. Pegou ali, procurou 12 discípulos e começou o ministério ensinando, curando e fazendo maravilhas e milagres e sinais. Até que ele se entregou para morrer na cruz, 33 anos, e morreu e ressuscitou. Todo mundo conhece Jesus, todo mundo conhece essa parte da história da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus. Mas e antes? Deus é criado? Deus nasce? Não, certo? Deus sempre existiu. Concorda comigo? Pensa comigo o seguinte agora, ó. Como é que Deus. Balançou a câmera, desculpa. Como é que Deus, tá? Sempre existe, sempre existiu, nunca foi criado. E Jesus nasceu de Maria. Ele tinha que existir antes, correto? Se ele sempre existiu, se ele é Deus, se ele vai sempre existir, ele não pode ter começado a surgir quando nasceu de Maria, certo? A Trindade sempre esteve presente, nunca foi somente o Pai, tá? Nunca foi somente o Pai. Desde o princípio, desde antes do mundo surgir, Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre foi assim, na eternidade. Hoje também é e eternamente será a Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não será, nunca foi e nunca vai ser somente um deles, tá? Aí, vamos lá. Nesse ponto aí, quem que era Jesus? O que ele fazia antes dele vir como Jesus que a gente conhece da história, no Evangelho, ali nos livros do Evangelho,
filho de Maria, né, e criado por José. Quem que foi Jesus antes dele vir como ser humano, certo? Sempre existiu, sempre esteve no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso a gente já compreendeu. Jesus, ele, antes de vir à Terra, tá? Ele estava no céu. Deus, obviamente, está no céu. Sempre esteve Pai, Filho e Espírito Santo no céu, ok? Quais são momentos que a gente consegue ver Jesus no Antigo Testamento? Jesus aparece, melhor dizendo, na segunda pessoa da Trindade, né? Aparece no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Mas calma, não é um anjo. Um anjo. Um anjo tem vários. Existe Gabriel, Miguel e por aí vai. Vários anjos, tá? Mas quando é o anjo, com letra O antes de artigo definido, o anjo, não um. O anjo. E anjo tá em maiúsculo em algumas versões. É porque é Jesus, no caso, a segunda pessoa da Trindade, antes do nome de Jesus, né? Vindo e se manifestando para resolver algumas situações que apareciam. Não é muitas vezes que aparece, mas aparece, tá? O anjo do Senhor. Então, esses são momentos que a gente consegue ver Jesus como presente ali no Antigo Testamento, sem ser de fato tão visível, mas ele estava presente sim, no Antigo Testamento, perdão, né? No Antigo Testamento, tá? Quero ler com vocês um versículo só, rapidinho, tá? Filipenses, eu não coloquei aí na apostila, mas eu me lembrei dele agora e é bem interessante de lermos aqui. Filipenses 2, tá? Filipenses 2 é um texto muito famoso sobre Jesus. Paulo falando sobre Jesus. A gente sabe que Filipenses, igual eu falei na última aula, é uma carta que Paulo escreveu aos crentes da cidade de Filipos, né? Então, os filipenses, de cidade de Filipe. Versículo 5, a partir do 5, ó. Filipenses, tá? Depois que tinha morrido, ressuscitado e já ascendido aos céus, Paulo escrevendo isso aqui aos Filipenses. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, falando para os filipenses, seja igual a Jesus. Que sendo em forma de Deus, lá no céu, não teve por usurpação ser igual a Deus, não se importava de continuar assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele era Deus, sempre foi, sempre continua. Mas ele deixou a sua glória como Deus e veio e tomou a forma de servo. Ser humano é servo. Aí vem 8. E achando-se na forma de homem, agora ele é homem, humilhou-se a si mesmo e sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, Filipenses deixa claro, ele no céu, Deus não se importou, não teve por usurpação ser igual a Deus, na questão de que ele tranquilamente veio como humilhou-se, aniquilou-se, que ele fala, porque ele sendo Deus, ele teve que diminuir das suas qualidades, eu diria, para encaixar-se como um ser humano. Ele nunca deixou de ser Deus, sabe? Sempre continuou sendo Deus, só que agora ele era humano também. Então, ele como humano, ele tomou a forma de servo, de humano, e foi cumprir o propósito de morrer na cruz, de obedecer, ser obediente até a morte de cruz, né? Então, é um outro comprovante de que Jesus Cristo, sabe? No céu, ele estava presente, sempre esteve presente, porque ele é Deus também, né? E é parte do mesmo Deus. Então, Pai, Filho, que é Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, anjo do seu Antigo Testamento, e a última pessoa da Trindade é o Espírito Santo.
Hoje nós temos entendimento do Espírito Santo um pouco diferente do que se tinha antigamente, tá? Quando Jesus morreu e ressuscitou, né? Ele ficou um tempo com os discípulos aqui na terra, especificamente 40 dias na terra com os discípulos. Quando ele foi ascender aos céus, que é depois de ter ressuscitado e ficar esse tempo aqui na terra, ele subiu aos céus, tá? Todos os discípulos estavam próximos a ele, menos Judas, né, que tinha traído e se suicidou, mas todos os outros estavam próximos a ele. E, o Jesus falou assim: olha, gente, basicamente eu tô indo, mas está vindo um outro consolador. Espera aqui onde vocês estão, até que venha um outro consolador, tá? Quem que é esse outro consolador? É o Espírito Santo, ok? Você deve estar ouvindo o menino chorando, né? Gente, me desculpa aí, mas não tinha como evitar isso, né? Infelizmente, os meninos chorando ali. Mas, voltando aqui, Deus, Jesus Cristo, falou assim: esperem que vai vir o outro Consolador. Quem que é esse Consolador? O Espírito Santo. E 10 dias após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo desceu na festa de Pentecostes, que era aonde tinha uma festa dos judeus já pronta ali, uma festa dos judeus, tá? E ele desceu ali na festa de Pentecostes e encheu todos que estavam naquele lugar. Isso está descrito em Atos 2, né? Então, Atos 2 mostra a descida do Espírito Santo e daí diante o Espírito Santo está presente em todos nós. Todo mundo que aceita Jesus Cristo como Salvador e quer seguir uma vida em obediência à palavra de Deus, tem o Espírito Santo morando nos nossos corações, tá? Mas antes disso, que a gente já sabe que é a partir do momento da igreja, de Atos dos Apóstolos e tal, antes disso, onde está o Espírito Santo? Sabemos, Jesus Cristo, né, que ele também sempre existiu. O Espírito Santo sempre existiu. Não foi criado a partir do Atos 2, né? Ele sempre existiu. Então, o que ele fazia antes? O Espírito Santo, ele aparecia em alguns momentos específicos do Antigo Testamento, mas bem raros, tá? Mas aparecia também. Um exemplo que temos é na criação do tabernáculo, lá no Pentateuco ainda, no começo, quando foi criar o tabernáculo, Deus capacitou um ser humano para confeccionar objetos que seriam colocados no tabernáculo. E foi algo, tipo assim, tipo um milagre. Então o Espírito Santo encheu aquela pessoa e aquela pessoa foi capacitada para esses objetos, para criar esses objetos que tinham que ser criados para o tabernáculo, né? E última opção aí que eu coloquei no nosso texto, no nosso aí, nossa apostila, é Sansão. Todo mundo conhece a história de Sansão, todo mundo sabe que ele era forte, que tinha um cabelo grande, né? Quando cortou o cabelo, perdeu a força, certo? A história é mais ou menos essa, tem umas coisas a mais por trás dessa perda da força de Sansão aí, mas ele era cheio do Espírito Santo quando precisava fazer algumas coisas excepcionais, tá? É igual ele matou 300 lá sozinho, ele matou, se não me engano foi isso mesmo, 300. Ele matou várias pessoas, ele tinha uma força, matou um leão, era um negócio bem assim, fora da força humana de verdade, tá? E só para explicar sobre Sansão aqui rapidamente, eu sei que o barulho aqui tá ficando mais alto, mas o Sansão era o seguinte, ele veio de uma... A mãe de Sansão era estéril, certo? Quando Sansão foi concebido, Sansão, ele foi falado assim, a mãe dele mandou, Deus mandou a mãe de Sansão falar o seguinte, olha, esse menino é nazireu. Nazireu era um voto que tinha na época, tá? Não podia cortar cabelo, não podia encostar em morto, não podia tomar bebida forte, um monte de coisa que não podia, ok? Quem era nazireu não podia quebrar vários votos, várias coisinhas que eram proibidas, tá? Inclusive ter o cabelo, não podia cortar, não podia passar navalha, não podia raspar a cabeça, nada disso. De quem era nazireu, tá? Então, o que acontece?
Sansão já tinha quebrado vários dessas regras, tinha encostado em coisa morta, já tinha tomado bebida forte. O último que sobrava, a última regra do voto nazireu que ele não tinha quebrado era o cabelo. Com Dalila corta o cabelo de Sansão, todas as partes do voto nazireu tinham sido quebradas. Então, nisso, ele perdeu a sua força e Deus meio que, o espírito meio que abandonou e tal, porque ele tinha feito essas coisas erradas e tinha descumprido o voto que tinha sido feito na barriga. Foi uma coisa desde antes do nascimento de Sansão. Ele já era separado para Nazireu. E aí aconteceu que ele se envolveu com muitas pessoas erradas e muitas mulheres erradas e tal, e acabou cortou o cabelo dele, que foi o último ponto do voto nazireu que foi quebrado. É por isso que Sansão perdeu as forças. E no final ele ora a Deus e consegue, pede um pouquinho mais de força para ele acabar com os filisteus e consegue, tá? Mas só para dar um detalhe, que o Espírito Santo vinha sobre Sansão, ele ficava forte, tinha força sobrenatural, fazia o que tinha que fazer e depois o espírito ia embora novamente. Hoje em dia o espírito vem e fica, ele não só vem e vai embora quando precisa, não. O espírito mora na gente. A única diferença é essa, e que hoje todos os salvos têm o Espírito Santo no coração, tá? Deu para entender um pouco, imagino eu. Eu sei que é um assunto complicado, mas só pensa numa coisa, não são três deuses, são três pessoas, mas é um Deus somente. E outra coisa que é importante, que é bom a gente tocar num ponto aqui, tá? Todos existem no mesmo momento. Existem heresias, coisas erradas, teologias erradas, pensamentos errados, que falam que antes era Deus, aí Deus virou Jesus e Jesus virou Espírito Santo. Isso não está correto. Não é um só que vai mudando de pessoa de acordo com o tempo. Não é isso. Os três estão presentes em todos os momentos da história. Você viu no batismo de Jesus. O Pai falando que esse é meu filho, o Espírito Santo descendo e Jesus Cristo nas águas. Como é que vai ser em cada momento, entende? Então, todos os três estão presentes desde antes de tudo, desde a eternidade, desde sempre, desde antes do mundo ser um, desde sempre. Hoje também, e para sempre será assim, todos os três estão presentes em todos os três momentos da história. Todo momento da história, os três estão presentes. Não é que um vira o outro, entende? Espero ter ajudado um pouco aí com essas explicações. Qualquer pergunta que tiver, coloque aí no comentário. Quem tiver no grupo do batismo, né, pode fazer pergunta diretamente para o meu WhatsApp. E lembrem de fazer os exercícios, quem tiver aí a apostila, fazer os exercícios da aula 2, ok? Te vejo na próxima aula.